Psicoterapia não precisa ir. Gente, que legal! A gente pode fazer psicoterapia onde quer que a gente esteja. A gente não precisa mais se deslocar para fazer psicoterapia. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a psicoterapia online. Bom, como é que funciona? Ela é feita via chamada de vídeo, então é algo que não era permitido para os psicólogos até novembro de 2018. Então, a partir de lá, o Conselho Federal de Psicologia, ele regulamentou para que nós psicólogos pudéssemos atender de forma online. E que foi um benefício gigante para muita gente, principalmente as pessoas que não têm muito tempo. Então esse é um super benefício. E aí, quem pode e quem não pode fazer? Então, os psicólogos que têm autorização do CRP para fazer o atendimento online, eles já estão capacitados e eles podem começar a atender de forma online. Só que não são todos os casos que podem ser atendidos online. Então, o CFP ele fala sobre casos de doenças graves. Então, situações que são graves não podem ser atendidas online. Não é, além de não ser recomendado, não é legal, é necessário que você esteja ali presente com a pessoa. Então, para esses casos, é recomendável apenas a psicoterapia presencial. Um outro ponto também é que para aqueles que têm menos de 18 anos, nós precisamos de uma autorização do responsável. Então, o pai geralmente assina um termo dizendo que ele é responsável para que o filho possa fazer a psicoterapia online. Bom, eu já falei para vocês que é por chamada de vídeo, já falei também sobre autorizações. Importante, né? Todo o sigilo e todas as condições que nós temos na psicoterapia presencial, elas também devem ser mantidas para a psicoterapia online. Por isso, a gente tem algumas recomendações que eu já vou falar para vocês. E além disso, os recursos utilizados, os psicólogos acabam fazendo algumas adaptações neles. Então, por exemplo, um teste ou um desenho ou algum tipo de exercício que a gente faria em consultório, a gente se adapta para fazer de forma online também. Para quê? Para que a pessoa também não tenha nenhuma perda. E é super possível. Então, assim, se os recursos estão adaptados, se o profissional que eu escolho, conforme eu já falei para vocês, é o mesmo, então não tem perda, gente. Não tem perdas, tem mudanças. E aí, uma das mudanças, e que aí eu vejo como um super benefício, é você não ter que se deslocar para ir até o local. Vocês já pararam para pensar o quanto de tempo a gente gasta saindo de onde a gente está, indo até o local onde é a clínica, estaciona o carro ou deixa o carro no estacionamento, entra na clínica, é um tempo que se perde que muitas vezes pode ser aproveitado para uma outra coisa. Esse eu vejo como um super benefício do atendimento online. Um outro benefício é que muitas pessoas, muitas vezes, deixam de fazer a psicoterapia por essa questão, mas eu sou tímida, eu não quero entrar na clínica, como é que vai ser? O atendimento online ele veio também para ajudar esse tipo de pessoa. Uma outra questão também é a questão do conforto. Eu tô aqui no conforto da minha casa e posso fazer a psicoterapia no momento que for mais conveniente para mim, lógico, né? Tem que ver a agenda e tal, mas eu posso fazer a qualquer momento no conforto da minha casa. Esse também acaba sendo um benefício. E aí eu quero falar para vocês quais são as recomendações que a gente tem. Para a gente manter a questão do sigilo em específico, geralmente a gente faz uso de fones de ouvido, né? O psicólogo geralmente faz uso de fones de ouvido, ou ele garante que o local onde ele esteja, ele não tenha acesso ou as pessoas não escutem aquilo que ele está falando. Esse é um primeiro cuidado. Um outro cuidado também que o psicólogo costuma ter é manter todos os registros sempre com senha, no caso dos registros eletrônicos, e aqueles outros registros, aqueles escritos, papéis, testes, enfim, anotações, ele manter num local, num armário que tenha chave, porque aí só ele tem acesso. Então, as mesmas regrinhas que o Conselho Federal de Psicologia ele determina para o atendimento presencial, isso é válido também para o atendimento online.
E aí, quando a gente vai realizar essa sessão, a gente sempre recomenda que o cliente ele tenha lá lápis ou caneta, enfim, e papel para fazer algum tipo de anotação. Eu também costumo recomendar que ele tenha um copo ou uma garrafa com água, porque isso para aumentar o conforto dele. Que ele tenha lenços de papel, se necessário. E que ele também faça uso de fones de ouvido, porque é uma maneira que ele vai ter de garantir que só ele está ouvindo aquilo que o psicólogo fala e que ele faça uma boa escolha do local onde ele vai fazer a psicoterapia. E aí, gente, falando disso, esse às vezes é um ponto de entrave para algumas pessoas. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não se sente bem fazendo psicoterapia dentro da casa dela, de medo que outras pessoas escutem aquilo que está sendo falado. E para que a gente faça uma boa sessão, ela precisa sim estar à vontade para dizer aquilo que ela quiser dizer, sem a preocupação de que outras pessoas estão a ouvindo ou não. E aí o ser humano é ótimo, né? Então a gente arranja alternativa para tudo. E aí eu tenho aí algumas pessoas que me compartilham comigo. Hoje eu tô fazendo psicoterapia caminhando. Outros. Eu tô aqui numa praça. Outros. Eu entrei dentro do carro para fazer psicoterapia. Gente, atendi gente até dentro do banheiro, que é a situação que ela encontrou que fosse mais conveniente para ela. Então, uma outra recomendação que eu dou também é que ela esteja num lugar onde ela consiga falar abertamente sobre todos os temas e que ela também não tenha interrupções, né? Porque às vezes ela tá dentro de casa, por mais que ela esteja fechada ali, tranquila daquilo que tá falando, daí de repente entra a criança, entra alguém pedindo ajuda dela, que não é legal para o aproveitamento do processo. Então, são algumas orientações que a gente precisa seguir para que o processo flua naturalmente. E aí eu vou falar para vocês sobre na minha visão, qual é a grande perda desse processo. É não poder abraçar, não poder oferecer muitas vezes lenço enquanto a pessoa está falando de um momento tão doloroso da vida dela. Mas eu tenho certeza que assim eu consigo dar o mesmo acolhimento, a mesma qualidade, a mesma escuta do atendimento presencial. Então o código de ética e tudo aquilo que eu ofereço acaba sendo oferecido com a mesma qualidade e a gente não tem perdas. É isso, espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco melhor sobre o que é psicoterapia online. E se você tiver outras dúvidas, por favor me escreva que eu vou ter o maior prazer em responder. Um beijo!